Olá, o projeto Eleitor Consciente segue com a série de entrevistas às pré-candidatas a prefeito da cidade do Paulista. A nossa pré-candidata de hoje é a senhora Maria Aparecida Barreto da Silva, 63 anos, exerceu a função de promotora de justiça na nossa cidade por 12 anos, foi bancária, tendo recebido o título de cidadã paulistense na nossa cidade por ações de combate à corrupção e em defesa do consumidor. Nascida em Fortaleza, Ceará, atualmente disputa a prefeitura da nossa cidade. Doutora Maria Aparecida, nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite de vir aqui no projeto Eleitor Consciente. O agradecimento é todo meu, Gesiano, por participar desse projeto, que muito importante, mais ainda no tempo atual, onde a gente, por onde anda na cidade, vê a revolta, porque há um elo entre corrupção e falta de tudo. Eu acho que ao longo dessa entrevista nós vamos citá-lo. Eu dou bom dia também à Paulista e estou às ordens aí à pergunta. Iremos iniciar agora uma série de perguntas à pré-candidata. Pré-candidata, como está o seu processo de campanha no momento e quais são as áreas que receberão mais atenção no seu plano de governo? Atualmente estamos na pré-campanha, né? Estamos apenas fazendo algumas visitas, conversando com as pessoas, indo aos shoppings, em algumas lojas, para indagar como é que eles estão. E ainda não houve a convenção do partido a qual estou filiada aqui, em Paulista, que é o Partido da Social Democracia, PSD. No entanto, e estamos também fizemos visita aos mercados públicos. Enfim, no momento agora só ouvindo, né? Ouvindo o que a população deseja. Como ela está vendo essa eleição que se avizinha. E quanto ao projeto, o programa de governo, ele é bastante abrangente, porque pega todas as áreas, né? Educação, saúde, saneamento básico, segurança pública. E a gente também visa, através dele, atingir as necessidades mesmo básicas da população. Transporte público, ela reclama muito. Então, cada um tem assim, um objetivo. Vamos começar, por exemplo, saneamento básico. É visível, é bastante claro aqui que Paulista se encontra como uma cidade que a ampla maioria das suas ruas não são sequer calçadas. Muito menos saneadas. O saneamento básico, ele passa por um processo de o tratamento de esgoto, todo esse processo. E o que acontece? A gente mesmo vê aqui na parte da praia, Janga, Paulista, Pau Amarelo, esgotos vindo da cidade para o mar. Isso é uma falta de saneamento básico, porque os dejetos são jogados diretamente e abala toda uma fauna que existe dentro desse marinha. Eu mesmo estava conversando com um biólogo, ele recomenda não se comer ostra daqui, dessa orla marítima, porque ela está cheia de coliformes. Entendeu? E a ideia do nosso partido aqui, do nosso programa de governo, é seguir a máxima que uma cidade saneada, um gasto com saneamento, diminui e muito com o gasto de saúde. Por quê?
Porque a população não vai ter mais, vai diminuir bastante o contato da população com verminóides, fungos e etc. Então essa máxima ela é internacional. Deve-se dar atenção. Mas também nós também vamos ficar atentos à nova lei de saneamento básico, que está vindo aí, possivelmente com uma empresa privada trabalhando nesse sentido, mas eu acho que o diálogo entre o governo local, que seria possivelmente, pode ser possivelmente nós, e espero que seja, com a empresa vencedora, que atualmente hoje nós temos o que? A distribuidora de água e a Compesa, para facilitar, para tentar minimizar os impactos da ausência de saneamento básico aqui em Paulista. Mas também temos muito problema de falta d'água. E como resolver isso? Já que dependemos do governo estadual. A princípio, não fazer com que a população falte a ela esse elemento vital da vida, que é a água. Ver a questão da distribuição por carros-pipas e que eles não haja interrupção desse serviço. Quanto à mobilidade urbana, a gente pensa também, né, ver a questão do transporte alternativo, analisar novamente, porque desde a minha época que eu era promotora de justiça aqui em Paulista, eu já debatia na minha sala de reunião a questão do transporte alternativo. E era de difícil acordo, porque eu chamava a prefeitura, chamava os motoristas, chamava os sindicatos, as associações, para tentarmos um acordo da melhor distribuição na cidade. Ora, mas também existe o transporte coletivo, de ônibus. Nós não temos, aqui no Janga mesmo, se não tiver as Kombi, que elas não têm ainda horário certo, que ainda até é outro problema que a população sente, não tem um transporte de ônibus saindo do Janga para levar para o centro da cidade, para o terminal Pelópidas. Não tem. Então tem áreas aqui em Paulistas que o transporte coletivo ele não é precário, ele é precaríssimo. A pessoa tem que andar muito para pegar até uma Kombi que não tem horário, como eu já disse. Então, novamente, tem que voltar a ser amplamente debatido, com seriedade, e colocar em prática. Temos também a questão da saúde. Paulista sofre muito, porque não está um pouco prejudicada aí. As unidades de família, embora em alguns bairros tenha uns prédios ainda em conservados, mas não há hospital. O hospital que tem aqui é particular. E de uma algo assim inexplicável, a cidade com mais de 300 mil habitantes não tem uma maternidade. Os dois últimos governos, um fechou a maternidade que existia, e o outro manteve o fechamento. Ou seja, não é para nascer mais paulistense? Não é exagero de linguagem, é o extermínio de uma população? Não existe isso. Eu entendo que a ausência da maternidade é uma falta de respeito inexplicável. Eu tenho notícias de mulheres que começam a sentir a dor do parto e correm para Abreu e Lima, e Abreu e Lima já estava lotado e vai para
outra cidade, vai para Recife e fica nisso, às vezes tendo a luz da criança em veículo. Teve uma outra que chegou numa cidade aqui próximo, estava faltando um aparelho e pôs em risco a vida dela. Então não há como se entender que Paulista, considerado o 4º município do estado, não tem essa maternidade. Então a gente visa estar lá ou construir. Gegiane, também quando a questão da segurança pública, podemos aumentar o número de câmaras em todo o município, câmaras facial, câmaras comum. E pensamos também na questão de reabertura do patrulhamento de bairros, que é muito essencial, porque hoje a gente só conta com o 17º Batalhão. É muito pouco. Enfim, a nossa filosofia vem sempre naquela do princípio, procurar o maior bem-estar à população e evitar que ela sofra a violência que é tão comum nas cidades grandes, e Paulista é uma cidade grande, eu acho que é essencial. A senhora falou sobre a saúde de Paulista. Como é que a senhora avalia o sistema de saúde e quais são os planos para essa área? Qual é a atenção que a senhora vai dar? Atenção é fazer uma análise de todas as unidades de saúde familiar, que é aqui presente da cidade, conversar e aprimorar mais ainda o serviço dos agentes comunitários, porque eles, uma vez que estão em contato diretamente com a população, são os que têm mais condições, são os porta-voz para um governo. Então eu vou dar muita atenção aos agentes comunitários, já que eles trarão os problemas de seus bairros, porque os agentes comunitários trabalham no bairro que eles moram. Pelo menos, teoricamente, é para ser. E, de imediato, já pensar numa instalação de uma maternidade. Por entender que uma cidade metropolitana, como é Paulista, é inconcebível a ausência de uma maternidade para o nascimento das crianças, né? Porque, após a senhora exercer a função de promotora de justiça, decidiu disputar as eleições para o cargo de prefeito da cidade? Certo. Desde adolescente eu sempre fui muito empolgada com a política, mas sempre de uma forma não engajada em movimentos. Movimento estudantil, fui muito a participação lá dentro mesmo, das universidades. Quando eu fui bancária do Banco do Brasil, quase 13 anos, participava das reuniões do sindicato, dos bancários, que era ali na Manuel Bob, em Recife, e tinha tudo a ver com a questão política, porque a política salarial dos bancos era decidida pelo governo federal, e o Banco do Brasil sempre foi, ou era muito, assim, um banco que, uma vez que ele parasse, porque já que ele detinha serviços que era de exclusividade dele, como a carteira de câmbio Cassex, e eu quando eu saí do Banco do Brasil, com quase 13 anos, eu estava nessa carteira do comércio exterior, parava tudo. Então isso havia uma repercussão em Porto dos Santos. O Banco do Brasil parava, não emitia mais os documentos. Então havia um abalo internacional. Então aquilo me empolgava, ou seja, o governo tomava uma decisão, os trabalhadores prejudicando os trabalhadores a nível salarial, e aí a gente ia reivindicar. Mas ficava sobre só esse aspecto particular.
E quando eu exerci a minha profissão de promotora de justiça, 20 anos, 12 aqui em Paulista, eu me choquei muito com a corrupção. Eu diria que era algo assim que não parava as denúncias de corrupção. Isso em todos os municípios que eu trabalhei. E aquilo me revoltava, porque quando eu saía quando eu exercia temporariamente a função de promotora da infância, eu via que aqueles meninos pobres ingressavam no tráfico, porque não tinham em casa nada. Não tinha também estímulo em escola. A mãe, normalmente, tinha que sair para ser empregada doméstica ou faxineira em algum canto, e eles não tinham referência. Então, a pobreza está muito diretamente proporcional aí à corrupção. Porque aquele dinheiro público que é para ser utilizado na qualidade de vida da população, ele estava só enriquecendo o político que assim age. Como também, como promotora de justiça, fui, durante esses 20 anos, promotora de associações de bairros, também senti a necessidade de dizer, puxa, é aqui que começa a política. A consciência coletiva é através das associações. Então, eu sempre me dei muito bem nesse campo, porque eu entendo que quando a gente começa a ter associações de bairros, reuniões nas igrejas, você está exercendo a política. Aí, unida a essa repulsa à corrupção, muitos líderes daqui de Paulista, sempre que eu fiquei em contato com eles, eu só fui transferida para Recife, mas o meu contato continua aqui em Paulista, disseram, por que a senhora não concorre para as eleições em Paulista? Por quê? Porque a senhora tem experiência de banco, tem experiência do Ministério Público e tem um sentimento, de responsabilidade social. Então, resolvi no ano passado, ainda estava exercendo a promotoria, de que ficaria em Paulista para concorrer a um cargo aqui em Paulista, nessa cidade. A educação, ela é primordial para a evolução da sociedade. Como será a atenção que a senhora prestará para essa área? Muita. Ela não é primordial, ela é assim, ela está acima de tudo. Porque um povo educado, um povo que tem cultura, ele tende a ter uma escolha diferenciada nos candidatos. Mas tudo bem. Como a gente vê a nossa educação? Eu vejo que sempre se fala muito da evasão escolar. O que é a evasão escolar? Os alunos se matriculam, mas ao longo do ano vai faltando a participar das aulas. E por que isso acontece? Porque possivelmente há conflito familiar. Ou, em muitos casos, descaso familiar. Aí necessário, aí eu penso em fazer com que Paulista, o próprio município, faça escolas integrais. A exemplo da que teve muito no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o jovem na escola fundamental, porque nós temos no município, o município tem obrigatoriamente pela Constituição Federal, com o jardim e o ensino fundamental. Então é da obrigação do município. Eu estou falando aqui do ensino fundamental.
que onde você já toma os jovens de 13, 14, 15 anos. Se ele entra numa escola que começa às 7 horas, ele já começa tomando café lá, passa a manhã toda estudando, aulas teóricas, almoça, pequeno descanso, volta com deveres de escolas, ou palestra, ou discussões, hoje muito com o uso da televisão, e em seguida esporte, e já sai da escola de tardezinha com a janta, automaticamente esse aluno ele não vai entender a entrada, porque ele está ocupado o dia todo. Então, para mim, é essencial, diante da precariedade das nossas famílias, que a escola integral venha suprir também essa parte. Pelo menos a princípio, uma construção de 3 escolas ou instalação de 3 escolas integrais. Pré-candidata, atualmente tivemos um crescimento no número de desempregados devido à pandemia. Caso a senhora se torne prefeita, como pretende estimular o setor econômico de Paulista para a geração de mais empregos? Estimular o pequeno e o médio comerciante. Eles que movem realmente a economia do país, porque as grandes empresas, elas ainda estão situadas em locais distantes, né? E são poucas hoje no país. A industrialização, ela não está recebendo tanto empenho por parte do governo. E aí eu pretendo estimular os pequenos e médios comerciantes. A gente analisar a questão de impostos. Estimular por aí também. Porque eles por serem em maior quantidade e por serem as atividades diversificadas, poderá gerar mais emprego. E aqui mesmo em Paulista, devemos também fazer projetos com os 3 mercados da cidade. Eles estão em situação precaríssima. Eu falo só questão física aí. Temos que trabalhar onde pode ficar só legumes, com o meio ambiente aí junto, em conjunto com o meio ambiente, a parte disso. Enfim, reorganizar esses três mercados daqui da cidade. Tem a questão dos ambulantes. Como fazer? Não agir como muitos. Eu recebia denúncia chegava fiscais da prefeitura derrubando os carrinhos deles. Mas era a única fonte de renda daquele senhor. Era esse carrinho de mão, onde ele vende macaxeira e inhame. Então temos que ter um olhar de estímulo e ao mesmo tempo de saneamento. Porque também você não pode estimular porque vai invadir toda uma cidade. Mas regulamentar. Temos a questão também dos mototáxis. Qual é o problema que eles estão enfrentando atualmente? Eles sofreram muito também com a pandemia. Hoje eles são mais iFood. Ou seja, ficam postados na frente de restaurante para levar pedidos. Então é assim, são situações fáticas que tem que se olhar com cuidado. Pré-candidata, nós vivemos atualmente num momento polarizado da política. Como você pretende direcionar, quando começar sua campanha oficialmente,
para se fazer ouvida entre todos os eleitores das mais diversas posições políticas? Eu entendo que a gente tem que não evitar essa polarização. Às vezes eu acho ela tão desprovida de fundamentos fáticos, fora assim da realidade, assim, algo que não é uma discussão em vão, que não me leva a nada. Nós vamos nos pautar por satisfazer as necessidades, com seriedade. Eu não me envolvo nessas discussões supostamente ideológicas, supostamente de uma esquerda, supostamente de uma direita. Aliás, Gegiano, eu acho que para poder eu dizer eu sou esquerda, eu sou direita, eu tenho que ler muito. Eu tenho que ler ciência política. O que eu sempre fiz na minha vida, e acho que um administrador público deve fazer, é visar, repito, visar sempre o bem-estar da população. Ouvir todo mundo. Dizer como vamos resolver esse problema. Aliás, eu fazia isso dentro da minha sala de promotoria aqui em Paulista. Várias pessoas chegavam, promotor, isso, eu mandava chamar prefeito, mandava chamar secretário, aí senta aqui, qual é o problema? Mas sem me preocupar se você é partido A, se é partido B, se é partido C. Eu não tenho esse problema. Eu quero soluções. Eu quero uma cidade sustentável, que ela auto se sustente. Iniciaremos agora o bloco Caixa de Perguntas. A pré-candidata irá sortear 3 perguntas feitas pelos nossos eleitores no Instagram, que serão respondidas. O que pode ser feito no âmbito municipal para melhorar a segurança do paulistense? É a presença de um patrulhamento de bairro mais ostensivo. Próxima pergunta. Há muitos loteamentos residenciais na nossa cidade sem saneamento e sem pavimentação. Como a senhora pretende resolver esse problema? Loteamentos? Loteamentos de residência. Paulista deixou de ser uma cidade industrial e está dando mais destaque à questão de loteamentos, da construção civil. É importante, não resta dúvida, mas é preciso uma atenção maior para analisar esse crescimento em conjunto com o meio ambiente e a questão urbana. Saneamento básico, eu já falei. Calçamento. Então tem que haver um equilíbrio. Porque sem o meio ambiente, como é que se vai se sustentar uma cidade de concreto? Última pergunta. Deixa eu fechar aqui. Como será o relacionamento com o governador e o presidente? Será com o maior respeito e sempre em busca, né? Tanto com o governador do estado de Pernambuco, como o presidente Bolsonaro, em busca de soluções, de buscar verbas, buscar incentivo para a nossa cidade. Com certeza. Pré-candidata, agora a senhora tem até 5 minutos para falar para os seus eleitores o que diferencia a senhora dos outros pré-candidatos.
paulista, por antecipação, eu quero agradecer o seu convite, Geisiane. É sempre uma oportunidade de a gente externar a paulista, aos paulistenses, o nosso intento. Eu pretendo por que escolher a mim, não aos outros? Eu entendo que todos são pessoas capacitadas. No entanto, eu vejo na minha pessoa, tendo visto o meu histórico de trabalho, ser pautado sempre com honestidade, né? Como bancária que eu fui do Banco do Brasil, eu cheguei a ser chefe de carteira rural no sertão pernambucano e liberava empréstimos para os agricultores, os comerciantes e industriários, como promotora de justiça, pautando sempre em cumprir a lei e, sobretudo, com espírito de justiça. Eu entendo que eu estou capacitada e tenho mais condições de realizar muitos sonhos, não digo sonho, mas pelo menos a melhoria de vida de todos vocês, paulistenses. Assim entendo. Doutora Maria Aparecida, nós que agradecemos por a senhora ter aceitado esse convite de vir aqui no projeto Eleitor Consciente. Obrigada. O projeto Eleitor Consciente, comprometido com a democracia, continua com as entrevistas para as eleições de 2020.